Maravilha, que Deus abençoe nossos irmãos. Aleluia, glorificamos a Deus por mais essa oportunidade, qual Deus dado para estarmos aqui e junto para nós adorarmos o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Queridos irmãos, é maravilha, né? Tanto sino maravilhoso, lindo, que vem falar profundamente em nossos corações. E devemos glorificar a Deus pela sua presença, porque tem confortado nossos corações. Convido nesse para ler a palavra do Senhor. Aleluia, no livro do profeta Jonas, e o versículo 8 e o versículo 9, para a nossa meditação. Glorificamos a Deus pela vida de cada um dos irmãos e das irmãs, todos contos de bom agrado aqui estamos, para nós adorarmos o Senhor. Livro do profeta Jonas, no capítulo número 1, e o versículo 8 e o versículo 9, e assim lemos a palavra do Senhor. Então lhe disseram: declara-nos tu, agora, pois, que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele disse: eu sou hebreu. Teme ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabia os homens que fugia diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, diante da tua presença aqui estamos, ó Pai, e já te louvamos e glorificamos por tudo que nos deste ao decorrer desta reunião. Agora, Senhor, que eu vou fazer uso na tua palavra, necessito, Senhor, do teu Santo Espírito que vem falar em nossos corações, pois tu sabes, ó Deus querido, aleluia, de mim mesmo nada tenho, mas eu creio, Senhor, que tu pode fazer que eu seja um instrumento para ser usado por ti. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, que venha trabalhar na mente e no coração de cada um de nós, que a tua palavra sempre vem trazer para nós um incentivo, meu Deus, aleluia, esclarecendo cada dia mais a nossa mente e nos capacitando, ó Deus, a cada dia mais para que possamos, aleluia, da grande responsabilidade dada a cada um de nós, que sejamos continuamente fortalecidos na força do teu poder, que a unção e a virtude gloriosa do teu Santo Espírito que esteja sobre nossas vidas, Senhor, e juntos celebramos e glorificamos no nome do teu Filho amado Cristo, que vive e reine para todos sempre. Amém? Os irmãos podem tomar os assentos. Então vamos falar, irmãos amados, sobre um texto. Eu digo que eu nunca, diante dos meus poucos dias, eu nunca preguei sobre esse texto. Mas hoje, lendo esta palavra, e o Senhor nos despertou para que nós, assim, o meditássemos nessa leitura, no capítulo 1 desse livro, a respeito do profeta Jonas. É um dos profetas, irmãos amados, outro muito criticado é o profeta Jonas e também o publicano Zaqueu. Todos os irmãos amados gostam de criminar esses dois varões, mas muitas vezes deixamos-se aprofundar na razão, o motivo que eles procederam de uma forma talvez não é bem compreensível para aquele que não conhece a narração ou a história. E quando lemos a partir do versículo 1, vendo Deus intimando Jonas e dando ordem para que fosse justamente a cidade de Nínive, capital da Síria, e dentro da história, este povo, um povo dos mais cruel e perverso que
que trazia frustração nas nações e também até a respeito das nações judaicas. Eles traziam, irmãos amados, ameaça pela sua sobrevivência por causa da sua crueldade, da maldade, da perversidade, porque relata a história, entendeu, que quando ele pegava um profeta ou de outras nações, ele justamente esmarrava 4 estacas, pichava os braços e as pernas, arrancava a língua, tirava a unha de pouco a pouco e tirava a pele da pessoa viva e outros fatores que procediam. Então, esta razão que quando Deus chama Jonas a ir pregar a palavra a um povo cruel, e ele sabia que eles eram inimigos completamente, não tinha, porque eles não se alinhavam, eles acreditavam na sua prepotência, porque por causa da sua crueldade, as nações não queriam se revidar, porque vinha trazer para eles grande perca. E quando Deus, aleluia, chama, diz: levanta-te, vai à grande cidade, aleluia, Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Deus já relatava para Jonas, e ele era conhecedor justamente desse povo cruel. Mas o plano de Deus, meus amados irmãos, indiferente de qualquer situação ou conduta, o plano de Deus para que todos sejam salvos. Porque nenhuma pessoa procede de uma forma diferente porque ele é ruim. Nenhuma pessoa é ruim. Mas sim, o que habita na pessoa que leva eles justamente proceder de uma forma ignorada, de forma que naturalmente, irmãos amados, se não tivermos muito senso, aleluia, compreensão, nós passamos a olhar com um olhar diferente, mas nenhum de nós possamos, irmãos amados, discriminar pessoas. Sim, procedência nos pode ser contraditório, mas a pessoa sempre merece a nossa admiração, ele merece o nosso cuidado, o nosso amor e os cuidados de cada um de nós, porque assim procedemos, porque o plano de Deus é que todos sejam conscientizados, que se arrependa e venha o conhecimento da verdade. Relata o texto, versículo de número 3, dizendo: e Jonas se levantou para fugir adiante da face do Senhor para Tarsis, e descendo achou-lhe um navio, ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, adiante da face do Senhor. Isto, cada um de nós devemos sempre, irmãos amados, refletir sobre o texto, a situação, quando Deus designa o profeta para fazer essa missão. Logo no seu natural, ele se mostrou a sua fragilidade, entendeu? E procurou fugir da presença de Deus ou negligenciar a ordem do Senhor. Isto traz para nós, irmãos amados, uma advertência, porque nenhum de nós pode ser incoerente à vontade do Senhor. Nenhum de nós pode, irmãos amados, revidar sobre a determinação de Deus sobre a nossa vida, porque Ele que manda, Ele que capacita. Aleluia. E Jonas, ainda que seja um profeta, mas o homem da mesma paixão de nós, a mesma natureza, e ele justamente diante da situação não foi de menor ele procurar fugir da presença de Deus. Mas uma coisa que nós aprendemos, queridos, que ninguém consegue fugir da presença de Deus. Isso que todos nós precisamos parar e refletir. Quando Deus tem um plano em nossa vida, obra para ser realizada através da nossa vida, não adianta se revidar, não adianta se recuar, não adianta procurar se intimidar, aleluia, porque uma coisa precisamos ter convicção que o nosso Deus é um Deus da providência, aquele, irmãos amados, que do fraco ele se torna forte. Depende do que de nós confiarmos na sua palavra, porque de nós mesmos, o que nós podemos fazer? Então, todos nós dependemos da bondade e a misericórdia de Deus, que é a causa da nossa sobrevivência. E adiante desta ordem, Jonas não tinha
outra alternativa. Ele sabia que já tinha acontecido com muitos outros profetas, porque eles não aderiam à palavra de Deus. Mas Deus é tão bom, relata o historiador, e antes justamente da ordem dada a Jonas chegar, justamente na cidade, Deus já começava a movimentar os corações, enviando algumas pragas, e teve um eclipse no sol, justamente que ali atraiu. Então ele começou a preparar o coração através do Senhor do seu juízo, vindo sobre a terra, de a forma que quando Jonas chegasse, ele tinha já um coração mais comovido para ouvir a palavra de Deus. Relata o texto, meus queridos, aleluia. Então esta que nós falamos traz para nós a advertência: nunca coloca em nossa mente em negrezar quando Deus determina que nós vamos fazer uma obra, porque, volto a salientar, nenhum de nós tem capacidade para fazer nada na obra de Deus que se tange a respeito da vida espiritual. Paulo deixou bem claro para nós que as armas da nossa milícia não são carnais, né? Mas espirituais, para desfazer toda a altiveza do diabo. Então, só ele que pode nos capacitar para superar isso. Lembra que quando Jesus designou os seus discípulos a sua missão, ele disse: eis que eu envio como uma ovelha no meio de lobo. Então, sabe que cada um de nós, irmãos amados, estamos em perigo, aleluia, porque a palavra de Deus está escrito: se não fosse a misericórdia de Deus, nós já tínhamos sido engolidos. Porque a fúria do adversário, isto nos advertiu o apóstolo Pedro, dizendo: sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Então esta é a causa que nós precisamos ser prudentes, nunca confiar em nós mesmos, mas ter uma vida de submissão, uma vida, aleluia, direcionada pelo Espírito Santo. Assim nós estamos confiando que nós somos guardados e protegidos, como diz o salmista, né? O Senhor é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente no momento de necessidade. Então sabemos nós, aleluia, está escrito lá no Salmo 91, que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas para aquele que está no esconderijo no Senhor, dentro dos limites que Deus colocou a cada um de nós. Assim procedemos, irmãos amados, dentro do limite que Deus nos colocou, sempre nós somos guardados e protegidos. E alguém poderia dizer: olha, eu já vi tantos anos e até aqui Deus tem guardado, tem protegido. Amém, porque a bondade de Deus é incomparável. Mas tem uma coisa, meus queridos, a alta confiança muitas vezes leva-nos ao prejuízo. Nenhum de nós possamos se prevalecer, mas sempre, irmão amado, temos a habilidade ou a maturidade de reconhecer, aleluia, porque nós estamos, porque Deus tem guardado e protegido. Se Ele tirar a sua mão sobre nós, então naturalmente vamos desfalecer. E com Jonas, dentro dessa situação, entra justamente a sua fragilidade, onde entra nessa incoerência, mas no nosso natural tem mais do que motivo a fazer. Mas como homem de Deus, parece que enfraqueceu na fé. Isso traz para o exemplo de cada um de nós, a mais capacidade que a pessoa tem. Há momentos, irmãos amados, que ele vai degredir a sua fé. Isso aconteceu com Elias, aconteceu com muitos outros profetas, homens que clamavam pouco Deus, aleluia, ouvido através de pouco, homem que fez grandes milagres, mas no momento que ele se fragilizou, justamente a sua fragilidade, ele fugiu também dos problemas. Mas então, quando acontece alguma declínio em nossa fé, nunca devemos parar e deixar por existir. Não, nunca. Isso muitas vezes traz para nós saber, aleluia, que nós mesmos possamos, não ter nada que possa confiar. É o Senhor que nos capacita, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos ajuda, Ele que nos está constantemente falando para cada um de nós: não tema, eu sou contigo, eu te ajudo, te sustento. Isto, irmãos amados, é os cuidados de Deus sobre a nossa vida. Isto acontece
Então, o versículo de número 4, para que mais o Senhor mandou-lhe um mar, um grande vento, e fez o mar uma grande tempestade, o navio estava para quebrar-se. A razão esta: quando a pessoa sai da presença do Senhor, aleluia, para fugir do problema, forma de escape, não adianta querer fugir, não adianta subir. Um certo pregador pregava, dando instrução a respeito, muitas vezes, da incoerência ou rebeldia de um ser humano. Então ele frisava que o ser humano, ele é conforme o pescador, o peixe na mão do pescador. E quando ele lança o anzol, o peixe vem e pega. Pode ser um peixe grande, né? Então o pescador, ele não vai esforçar para tentar a corda, percorrer a vontade, vai longe, entendeu? Aí vai cansar e vai trazer com toda a facilidade. É assim a vida do ser humano. Quando Deus tem a obra para fazer, tem plano, porque assim como falou com Paulo, aleluia, falou com Jeremias, é um escolhido desde o ventre da sua mãe. Então Deus, irmãos amados, tem um plano na nossa vida, como diz Paulo escrevendo nos Efésios, que Ele nos elegeu, aleluia, antes da fundação do mundo. Todos nós estava já no plano de Deus. Uma pessoa, irmãos amados, alcançou seus 30, 40, 50 anos, mas por quê? Ele tem um melhor aprendizado, e quando ele aderir a sua fé, aleluia, abraçar a palavra, tem convicção, justamente, aleluia, nas suas amadas, e jamais ele vai regredir, mas está conforme Paulo dizendo, claro, dizendo: ora, por essa causa padeço, mas eu não vergonho, porque eu sei que eu creio, ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O Senhor, então, cada um de nós devemos ter reserva, esperando e confiando no Senhor, porque não adianta fugir do problema, não adianta fugir, aleluia, da responsabilidade que Deus quer. Então é bom atentar com a urgência pela palavra. Deus falou para mim, então, que é o meu dever obedecer sem revidar, sem reclamar, aleluia. Mas faz, irmãos amados, momentos difíceis da vida, e para nós chegamos extremo da situação, impossível para nós, mas lembra que os conselhos, que tudo que é, o que é impossível para o ser humano, é possível para o nosso Deus. Isto que nós devemos ter, esta convicção que nunca estamos sós. Mas uma coisa, irmãos amados, diante da fraqueza, do delírio espiritual, mas uma coisa precisamos, não se conformar com a situação, aleluia, mas ter a nossa mente, reagir adiante da responsabilidade, aleluia, fazer conforme o salmista, passando pelo problema, que ele encontrava a solução de um lado para o outro, que tinha tudo para ser vitorioso, mas tem momento em nossa vida, aleluia, causa que aconteça conosco, é só Jesus que pode resolver. Aleluia, foi isto que ele disse: olha, levo meus olhos para o monte, de onde virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, meus queridos, nunca devemos fugir da presença de Deus, nunca devemos fugir da responsabilidade que Deus quer. Deus quer, irmãos amados, que estejamos uma vida feliz. Deus quer que nós sejamos prósperos em nossa vida. Deus quer, irmãos amados, que nós sejamos, aleluia, como está a palavra, ser luz adiante do mundo, que é tenebrosos que nós temos, mas existe alguns convites, algumas influências, e quer desvirtuar a nossa mente, a nossa fé, aleluia, talvez até, irmãos amados, para agradar ou compartilhar, mas lembra que todos nós temos um compromisso com Deus. Se o Senhor chamou a cada um de nós, Ele não chamou por acaso, porque já tinha um plano, aleluia, desde a fundação do mundo, aleluia. Então todos nós pensamos que nós estamos aqui, não é porque nós estamos agraciados. Então adianta o espaço que Deus nos deu, chamou, e agora nós precisamos saber que agora nós temos um que é o dono de nossa vida. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor de nossa vida. Então o que nós precisamos, irmãos amados, é ser forte e corajoso, porque só Ele que pode proteger, só Ele que pode guardar, só Ele, irmãos amados, que pode alcançar a vitória.
E o versículo de número 5 diz: então temeram os marinheiros e clamavam uns, cada um o seu Deus, e lançaram no mar sua fazenda, que estava no navio, para aliviar o seu peso. E Jonas, porém, desceu o lugar do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Olha, meus queridos, quantos estão nessa mesma situação? Quantos irmãos amados estão completamente cego adiante, irmãos amados, do mundo tão revolto que nós estamos deparando. Onde, meus queridos, já não dá mais para nós ouvir, ou ver, ou assistir no irmão esporte, que só ocupado em violência e criminalidade. E talvez paramos e tomamos um profundo sono, né? Aleluia, displicência, e não pensando, e Deus tem falado através da sua palavra. Deus tem falado através dos hinos. Deus tem falado, irmãos amados, de várias maneiras para a tua igreja, e parece que não há tão displicência hoje, sendo, irmãos amados, que a palavra está falando para nós, para reparar o nosso altar. Aleluia, porque a chama cada dia mais está apagando. Por quê? Foi bem explicado aqui nessa manhã, porque a cinza está aumentando, aleluia, a chama está diminuindo. Onde você vê que hoje não tem mais aquele povo que dá glória a Deus, entendeu? Não sente mais a presença de Deus, não sente mais aquela alegria, porque, aleluia, os cuidados desta vida está sufocando cada dia mais a vida espiritual e não está se libertando, não está percebendo que estão entrando em decadência. O barco está afundando e que deu o povo para clamar. Enquanto os marinheiros estavam a clamar, preocupados com a situação, estava lá o crente, era num profundo sono. Avaliamos, irmãos amados, dentro das colocações, qual a habilidade do ser humano. Então a Bíblia diz que nós devemos atentar com mais diligência pela palavra que nós temos ouvido. Irmãos queridos, a volta de Cristo se aproxima cada dia, cada momento. Já falamos nessa manhã que até o ímpio está falando a respeito da volta, da chegada do anticristo. Enquanto a igreja era para estar, irmãos amados, anunciando dia e noite, como diz o profeta Joel: toca trombeta em Sião e perturbe todo o morador da terra, porque os dias do Senhor estão vindo. Aleluia, e o dia do juízo de Deus sobre a terra, irmãos amados, só escapará aquele, como eu falei hoje na manhã, no capítulo 5, versículo 8 de Mateus: bem-aventurado limpo de coração, porque eles verão a Deus. Então, o resultado, quando falamos sobre os versículos, o que a palavra está dizendo? Limpo de coração, aquele palavra em desejo e pensamento. Tem que ter uma vida digna de submissão, obediência, ser sensível à palavra de Deus, ser sensível ao Espírito Santo de Deus, aleluia, para que nós não seja surpreendido naquele dia. Está, aleluia, sempre prudente, parando, sempre fazendo uma reflexão, aquilo que nós estamos fazendo, o que estamos deixando de fazer. Tudo vai ser passado pela balança, e nós temos que ter muita prudência, como já foi falado. Cristo não vem aqui me pegar pela mão, ele vai chegar na nuvem, aleluia, precisando estar com uma ligação perfeita, aleluia, para chamar o poder de Deus, o Espírito Santo, que tem uma ligação justamente com o nosso Espírito, para transformar esse corpo corruptível em um corpo incorruptível, um corpo transformado e não mais sujeito. Agora vamos parar e pensar sobre isso. E a Bíblia, ai daquele que perder essa oportunidade. Então precisamos, amados irmãos, avaliar o que a Bíblia fala para nós, valorizar os conselhos de Deus, aleluia, nunca baixar a displicência na hora do culto, conversando, outros cochilando, porque tem até um hino que diz assim, aleluia, cuidar, acorda, irmão, se o anjo vai passar e você passar a sua bênção, porque, irmãos amados, Deus quer falar. Na hora da pregação nós temos que estar atentos ao que Deus fala para mim, porque a nossa mente oscila, o nosso coração é enganoso. Então nós não podemos viver, irmãos amados, basear nossa capacidade ou no conhecimento.
E nós precisamos, aleluia, como diz o profeta Jeremias, não glorie o homem na sua força, aleluia, nem glorie o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, aleluia, e nem o rico na sua riqueza, mas que gloria nisso, em saber que Ele é o Senhor, que faz justiça e juízo sobre a terra. Isto que Ele agrada. Aleluia. Então a vida não é como nós queremos ou pensamos, mas é como o Senhor quer. Aleluia. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele, aleluia, que deu a vida para nos otorgar direito de vida eterna. Agora, esse direito, irmãos amados, não é dizer que eu estou tomando posse, eu preciso me posicionar, aleluia, colocar na posição de Deus. É a palavra, nós temos que levantar a cabeça, erguer a cabeça e olhar para o céu, clamar a misericórdia de Deus, aleluia, e assim Deus pode socorrer. Mas no nosso conformismo, comodismo, a trompeta vai tocar, meus queridos e amados. Quando falamos a respeito da grande tribulação, ainda tem alguns enganadores falando sobre a história. Aí não for na primeira, vai na segunda. Como você vai? Porque agora é por livre e espontânea vontade. Toda liberdade para nós alcançar a glória. E se não vencer, vai vencer a respeito da tortura, do sofrimento, irmãos amados. Onde que vai isso acontecer? Esse mesmo espírito que estava sobre essa nação de torturar, matar, martirizar a pessoa, isso é o demônio incorporado, e vai ser após que a igreja, aquele que ficar ou desprezou o conhecimento de Deus, vai passar pelos processos, quando será amarrado, aleluia, vai chegar perto daqueles que ficaram e disseram: quem é você? Você não é crente. E vai começar justamente, irmãos amados, a martirizar a pessoa, torturando. Mas então, meus queridos, tempo de despertarmos do sono, tempo, meus queridos irmãos, aleluia, buscar o Senhor com perseverança. E disseram então: declara, né? Aleluia. Eu dou respeito, o versículo número 7, né? E dizia cada um seu companheiro: vinde, sorte, para que salvamos, por que causa nos veio este mal? E nós sabemos sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Aleluia. Porque, irmãos queridos, a palavra de Deus diz assim: Deus corrige que ama, e a sorte qualquer que tem por filho. Então, o que nós precisamos saber é que todas as coisas estão latentes adiante do fora do Senhor. Não adianta ser coerente, não adianta ter uma vida diferente à palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos amados, é luz para o nosso lâmpada, para o nosso pé, e luz para o nosso caminho. Então nós precisamos amar a Bíblia para nós ler, crer e obedecer. Não adianta só ler a Bíblia, entendeu? Adquirir conhecimento e não obedecer. A nossa vitória, irmãos amados, não está na leitura, a nossa vitória não está no vencer, a nossa vitória está no obedecer. Então, a palavra que o Senhor falou para Josué: não te aparte da tua boca o livro dessa lei, mas antes medita nele dia e noite, para fazer tudo conforme está escrito. Assim fará prosperar no seu caminho. Só assim que nós passamos a ter uma vida digna, aleluia, diante do Senhor. Que não sendo assim, quantas vidas, irmãos amados, talvez você está caminhando, mas está completamente com a vida atribulada, com a aflição de espírito, não tem paz, está justamente um desequilíbrio, qualquer coisa, né? Ofensa, porque estão doentes espiritual. A fraqueza espiritual leva a pessoa por qualquer motivo ser vencido. Então nós precisamos alimentar no pão da vida e a palavra do Senhor. Nós precisamos, irmãos amados, a palavra de Deus, porque ela é luz para o nosso caminho. Nós precisamos, irmãos amados, a palavra de Deus, porque ela é a luz que nos conduz à vida eterna. Agora pergunto eu: como está essa situação? Eu sempre uso falar: irmão, lê menos 2 capítulos todo dia, ora menos 40 minutos todo dia. Se bom seria pudesse orar conforme Daniel, 3 vezes ao dia está orando. Não é porque você vai falar muito, mas trabalhe 5 na nossa cidade. E os que estão, quantas vidas, como está nosso país, como está a situação de muitos que já não sentem a presença de Deus. Ele está aqui, mas o coração está lá em Nova Iguaçu. Aleluia.
é porque está totalmente desligado, enfraquecido ou debilitado na vida espiritual e vive uma vida completamente diferente. Aleluia. E dentro do versículo de número, aleluia, e o versículo de número 8, né? E ele disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? E qual é a tua terra? E de que povo tu és? Aleluia. Qual é a tua ocupação? De que povo você é? Aleluia. Declara. É a situação agora do mundo de Deus. Mas ele foi sincero. Aleluia. No versículo de número 9. E ele disse: eu sou hebreu. Temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens encheram-se de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugiam diante do Senhor, porque ele tinha declarado. Por que fez isso aí? Aleluia. Irmãos queridos, será para aqueles que forem coerentes à vontade do Senhor, aquele que foi prepotente diante dos ensinamentos de Cristo, não quis aderir à palavra, porque aleluia, querido, viver segundo a sua vontade, o seu querer. E adiante, meus queridos, que perderam a oportunidade de subir com Cristo, e aí vai ter essas interrogações, e adiante das vidas, aquele que são opositores, porque quer impressionar, quer humilhar, quer, irmãos amados, aleluia, trabalhar de forma tal que maiores humilhações sempre o diabo quis vencer. Ele é o vingador, ele é o vingativo, é justamente Deus. Qual o meio dele vingar? Justamente isso, é afligir o ser humano, porque a palavra de Deus fala bem claro que a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Ele tem um carinho para cada um de nós, e quando nós perdemos a essência do amor de Deus, e passando, irmãos amados, deixar a vontade de Deus, os planos de Deus sobre a nossa vida, em segundo lugar, nós vamos perder, irmãos amados, completamente a cada dia mais a essência do amor de Cristo. E só o amor de Cristo em nossa vida que nos constrange, irmãos amados, sentir o prazer, sentir alegria em fazer a obra de Deus. Porque quando o amor de Deus vai ficando escasso, naturalmente, meus queridos, é como a palavra diz, vão perdendo cada dia mais o apetite pela palavra, vão perdendo cada dia mais a essência, irmãos amados, da nossa recompensa, porque Deus chamou cada um de nós, foi chamado para a batalha, foi chamado, aleluia, para a sua vinha, foi chamado para a obra, e agora perguntamos: o que tu faz? Qual é a tua ocupação? Todos nós precisa ter uma ocupação na obra de Deus. Nós não podemos ficar isento da responsabilidade. Aleluia. Qual é a tua ocupação? Como está a sua situação com Cristo? Aleluia. Como está a sua perseverança? Aleluia. Adiante da responsabilidade que o Senhor tem nos colado. Versículo de número 11. E disseram-lhe: que te faremos nós? Para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava, engrossava cada vez mais. E ele disse: levanta-me, lança-me no mar, e se aquietará, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta tempestade. Irmãos queridos, isto todos nós sabemos que dentro de nós tem um verdadeiro juízo, que é a nossa consciência. Quando nós somos negligentes, levamos espaço, aleluia, com nossos ouvidos vedados para não ouvir a palavra de Deus, sendo incoerente à vontade do Senhor, que quando o problema vem a afligir, além do nosso limite, que a consciência vai pesar e fazer conforme quero pagar pelos meus erros. Então pagar, irmãos amados, precisa, conforme a dívida. Então uma coisa mais séria que pensamos. Então é bom nós evitarmos, é bom, irmãos amados, procurar pôr a nossa vida no altar, servindo o Senhor, para que as bênçãos de Deus venham sobre a nossa vida, alegria em servir a Deus, aleluia, prazer de
a obra do Senhor, querer cada dia mais ser útil na obra do Senhor. Isso é o dever para que nós estejamos o quê? Aleluia, seja bem sucedido adiante do mundo tenebroso que vivemos. Então, quando lança Jonas, justamente no mar, o mar se acalma. E agora, pensa ele que agora está fugindo, que a situação está tão temorosa na vida de Jonas, que ele disse: prefiro morrer do que viver. Porque, irmãos amados, muitas vezes a morte, aquela justamente causa separação adiante da família e adiante de Deus. Tem muitas pessoas, é por isso que nós falamos a respeito da ressurreição. Mas depois vamos falar sobre isso aí, a respeito dos 3 objetivos da morte. Então, a princípio, irmãos amados, pensa que agora eu vou ser livre do sofrimento, eu vou lançar no mar e eu vou morrer. Não, ninguém sai da vontade de Deus. O que Deus faz, irmãos amados, agora levanta um peixe. Ordena que um peixe vai e traga Jonas. E relata o texto que de Nínive é justamente, né, onde Jonas morava, aproximadamente 4.000 quilômetros. Aleluia. E ele justamente fazendo essa história para nós, irmãos amados, antecipar um pouco da mensagem, voltando no capítulo de número 2, né? E o versículo de número 2 diz: na minha angústia clamei o Senhor, e ele me respondeu do vento do inferno, gritei e tu me ouviste a minha voz. A extremidade do sofrimento, 3 dias e 3 noites no vento da baleia. Sabia a angústia que diz o comentarista que ali dá uma caloria mais de 100 graus, e ele suportando 3 dias, então prova que não tem como fugir da presença de Deus. Não tem, irmãos amados, aleluia. Por isso tem muitas vidas sofrendo, aleluia, justamente, paliativamente sofrendo, aleluia. Deus está dando tempo para parar, refletir, saber que ele precisa ter um compromisso com Deus. O Senhor nos investiu muito em nossa vida. Diz a palavra do Senhor, Pedro escrevendo, dizendo que nós fomos comprados com preço incalculável, que foi com o sangue de Cristo. Faz muito mais do que a prata, muito mais do que o ouro, nossa salvação. Fomos comprados com o sangue de Cristo. E toda vez paramos e refletimos o tamanho do sofrimento de Cristo por cada um de nós. E aí ficamos aqui, parece, né? Tem até um dia popular assim, igual Maria vai com as outras, né? Aleluia, vamos para ali, sem nenhuma sensibilidade, sem nenhuma noção do que está fazendo. Mas nós não preparamos e fazer tudo o que nós for fazer, faça objetivo. Por que razão eu vou venho à igreja? Para me adorar o meu Deus, para cultuar o meu Deus. Aleluia. Então nós precisamos ter muita prudência e maturidade para não perder a oportunidade que Deus tem dado para nós receber a nossa bênção. Aleluia. Nunca se oponha diante dos traços. A trajetória da vida. Nunca se coloque, irmãos amados, em fato de superioridade, que sabe tudo, que pode tudo. Sempre devemos estar, como nós aprendemos, obediência ao Senhor. Aleluia. Antes de ver, irmãos amados, a posição do homem de Deus, da profundeza do inferno, quando para o inferno, para o sofrimento. E ele ali, e Deus ouviu e relata. Aleluia, foi o primeiro missionário que andou em submarino, né? Porque foi o primeiro missionário que andou em submarino, né? Pelo peixe, nas profundezas, aleluia, na Itália, até justamente a Galileia. Então, meu pai não é em França, porque hoje o nível é justamente, irmãos amados, taxa hoje é a França. E nós, irmãos amados, estamos conscientes que nenhum de nós tem como fugir da presença do Senhor. Vamos trabalhar em quanto tempo, que é onde, antes que venham as trevas, ou à noite, ninguém mais pode trabalhar. Deus não quer que ninguém sofra. Deus quer que nós sejamos felizes. Deus quer que nós sejamos continuamente recebendo as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Só precisamos de uma coisa: ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Assim nós estamos, aleluia,
no esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente, esta, irmãos amados, traz para nós refrigério, descanso e tranquilidade. Que Deus os abençoe, aleluia, abundantemente a cada um dos irmãos, aleluia. Vamos ter sempre fiel, aguardando a volta de Jesus, está mais perto do que nós pensamos. Amém?